Afinal de contas, o que é governança de dados? É a mesma coisa que gestão de dados? O que tem a ver com qualidade de dados? Se essa é a sua dúvida, a gente vai responder agora. Oi pessoal, meu nome é Mônica, eu sou consultora de Business Intelligence e mestre em Gestão da Informação e eu trabalho na área de transformação e integração de dados. Desde 2019 eu criei o Diário de Dados, um espaço para a gente trocar ideias e dicas sobre gestão e governança de dados para tratar os seus dados de uma forma mais consciente, mais responsável e a partir daí tirar ainda mais valor dos seus dados. Hoje a gente vai falar desse tema fundamental na gestão de dados, que é a governança de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que gestão de dados e governança de dados não são a mesma coisa. Apesar de serem complementares, eles não são sinônimos, não significam a mesma coisa. Para te ajudar a entender melhor, eu vou trazer um framework do DAMA. O DAMA é o Global Data Management Community, que é uma entidade de referência em melhores práticas, novidades, ferramentas de gestão da informação e gestão de dados. Eles usam uma ferramenta chamada DAMA Wheel, DAMA Data Management, ou seja, gestão de dados, Wheel a roda, então a rodinha da gestão de dados. Essa rodinha ela é muito importante porque no centro dela a gente tem a governança de dados. E é aí que causa confusão, porque a governança de dados é o pilar central da gestão de dados. Então a gente pode ver a gestão de dados como um termo guarda-chuva que engloba diferentes disciplinas para que a gente possa controlar, aprimorar, melhorar, gerenciar os nossos dados com o fim de entregá-los com o maior valor possível. Entre essas disciplinas, além da governança de dados, a gente tem a modelagem, a arquitetura, a segurança, o business intelligence, a data warehouse, diversos outros componentes. Por outro lado, a governança de dados, a gente já viu que é o pilar central da gestão de dados e, de acordo com o DAMA, a governança de dados é uma disciplina que fornece as políticas, processos, padrões, responsabilidades e funções necessárias para garantir que os dados sejam geridos como um ativo, como um bem. Talvez essa definição ainda tenha ficado um pouquinho complicada, mas o que é então a governança de dados? Imagina um fluxo de dados, um processo que você tem aí no seu empreendimento. A governança de dados vai dizer exatamente quais são as políticas internas da empresa que devem ser seguidas para que esse fluxo esteja direitinho, quais são as políticas externas, como por exemplo leis, regulações que devem ser cumpridas, quem é a pessoa responsável por fazer alguma alteração, por fazer a manutenção desse fluxo de dados, quem é a outra pessoa responsável que eu tenho que chamar se tiver algum problema, alguma dúvida, quem é que vai cuidar dos critérios de negócio, critérios de qualidade, responsável pela anonimização dos dados, se tem essa necessidade, quais são os dados de entrada e os dados de saída, por onde eu devo percorrer se eu precisar tirar alguma dúvida em relação a isso, como é que a documentação vai ser feita, enfim. Vai participar de todos esses procedimentos, elencando pessoas, elencando documentação, elencando fontes de dados, tudo que é necessário para que esse fluxo esteja bem documentado direitinho do início ao fim e que qualquer pessoa consiga entendê-lo, além também de cumprir com leis e regulamentações de proteção de dados. Algumas outras definições de governança de dados são, por exemplo, da IBM. A governança de dados é uma disciplina de controle de qualidade para adicionar novo rigor e disciplina ao processo de gerenciamento, melhoria, uso e proteção das informações organizacionais. Pela informática, eles dizem que a governança de dados abrange estratégias e tecnologias usadas para garantir que os dados do negócio permaneçam em conformidade com os regulamentos e políticas corporativas. O SAP diz que governança de dados é a prática de organizar e implementar políticas, procedimentos e padrões para o uso efetivo dos ativos de informação estruturados ou não estruturados de uma organização. Ou seja, a governança de dados acaba por ser um grande guia que vai compilar todos os processos, políticas, pessoas, responsabilidades que devem ser feitos para que seu dado tenha o maior e o melhor valor possível, mantendo sempre a integridade e todas as outras dimensões de qualidade de dados. E por falar de qualidade de dados, qual é a diferença entre governança de dados e qualidade de dados? Bom,
Se você já viu ali na rodinha do Dama, a qualidade de dados também é uma outra disciplina da gestão de dados. Que sim, elas estão interligadas porque a partir do momento em que você tem um programa de governança de dados interessante, a qualidade de dados acaba por aumentar. Então, não são sinônimos, mas são sim disciplinas muito interligadas. Na realidade, todas as disciplinas da gestão de dados, se bem feitas, bem elaboradas, acabam impactando positivamente na qualidade de dados. Então é isso, espero que tenha ficado claro aí a diferença entre esses três termos. O importante é lembrar que a gestão de dados é um termo guarda-chuva que abrange as disciplinas de governança de dados, qualidade de dados e tantas outras, e que no final das contas, apesar dos termos não serem sinônimos, eles são dependentes entre si, um vai ajudando o outro, e tudo isso é muito importante para a gente obter aí o maior valor dos nossos dados de uma forma consciente, de uma forma responsável